A graça e a paz, amados. Estamos hoje continuando a série de estudos sobre Eu Sou. Nós vimos as palavras de Jesus em João, ele separou 7 momentos em que Jesus diz Eu Sou. Na semana passada falamos sobre Eu Sou o Pão da Vida. Hoje Jesus diz lá, Eu sou a luz do mundo. Vamos então meditar sobre esse texto de João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Mas antes de tudo, vamos parar e vamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, porque sempre a palavra de Deus é como espada que penetra entre alma e espírito, nos discerne e nos ajuda a modificar a nossa vida. Então, que o Senhor esteja abençoando você rica e poderosamente. Vamos estar então agora meditando em João 8,12. De novo, Jesus lhes falou dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida. O mundo estava nas trevas da morte, e a luz veio trazer vida. Então, Jesus é a luz da vida. Em João 1, 4 a 5, novamente, o termo se repete. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira vida precisa da luz para ser vida, e vida em abundância. Então, Jesus disse, eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, porque Jesus é a luz do mundo. João capítulo 3, verso 19 a 21. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus está explicando aqui a Nicodemos que a luz tem essa característica de trazer à tona tudo o que está acontecendo de fato. E isso os homens muitas vezes não querem, preferem as trevas que conduzem à morte, não são vida, mas eles preferem as trevas porque escondem o seu pecado ali. Então vamos ler novamente aqui, João capítulo 3, verso 19 a 21. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade contrasta muito com aquele que prefere o caminho da morte e da escuridão. Jesus é vida e é luz, e nós precisamos saber que existe um preço para ter essa vida. A entrega que muitas vezes representa a exposição da sua fraqueza, para você poder ser tratado por Deus. Você precisa confessar o seu pecado para ter perdão. Diz lá, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para vir e nos perdoar os pecados. Ou seja, quando os homens não abrem a sua vida à luz de Deus, eles não podem enxergar o que eles precisam consertar. E aí então não vão pedir a Jesus que perdoe o seu pecado. Nós precisamos ver que a luz é o início de tudo. A luz resplandece nas trevas e traz vida. Amém? Jesus tinha uma motivação no seu coração, ele conhecia o Antigo Testamento, ele lia, e eu tenho aqui uma revelação do Espírito Santo, de que o próprio Senhor lia Isaías 42, verso 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei com que andem por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos, estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. A luz vem para ficar conosco. E essa luz não só ilumina, mas nos capacita a viver essa verdade dele. E ele queria exatamente isso. O coração de Jesus era tornarei as trevas em luz diante deles. A expressão trevas e luz estavam muito no coração de Jesus, porque ele tinha esse propósito no seu coração, de trazer essa luz para iluminar esses caminhos tenebrosos dos homens. No entanto, ele também nos envolve nisso. É muito importante nós sabermos que temos o privilégio de seguir as pegadas do nosso mestre. Em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Jesus está falando para os seus discípulos, para nós. Vocês são a luz do mundo. Ele está nos colocando
realmente como pessoas que vão seguir esse propósito dele de trazer luz para as trevas. Então vamos ler todo o texto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz espanca as trevas e expulsa as trevas. Então, quando ele nos dá essa capacidade de também trazer luz para esse mundo, somos também luz nesse mundo, quando ele nos põe nessa posição, ele traz um problema para o mundo principalmente, porque nós vamos ser agente de transformação de toda a realidade, de falsidade, de mentira, de engano, tudo que é escondido vai aparecer quando você apresentar o Evangelho. E Jesus deixou avisado para nossa vida que estaremos no meio das trevas. E quem é luz no meio das trevas precisa saber de uma coisa. Como lemos em João 15, verso 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Por isso, o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Ou seja, você está realmente representando Jesus e você vai ser perseguido. Existe um texto que deixa bem claro a perseguição para quem é de Jesus. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma promessa. Você será perseguido, porque você tem o privilégio de, como Jesus, ser luz nesse mundo, sabendo que isso vai gerar uma grande confusão para o mundo. Mas você é o caminho para eles encontrarem Jesus. E nós precisamos, então, vivenciar isso. E Jesus, então, para nos alimentar o coração e deixar bem claro que ele não nos abandona, ele deixou em Mateus 28, versos 18 a 20, uma mensagem final antes de subir ao céu. Ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. E ele termina dizendo, e eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então essa é a nossa confiança, de que nós poderemos caminhar nesse mundo e fazer a vontade dele, porque ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Então somos luz nesse mundo, graças a Deus, pelo privilégio de podermos representar Jesus nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Faça um comentário se você acha fácil ser luz nesse mundo. Mas você, se é de Jesus, você é luz nesse mundo. Então, faça um comentário sobre as experiências que você já tem tido com isso. Vai ser muito importante nós podermos compartilhar esse tipo de experiência. E que Deus abençoe você rica e poderosamente. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Em nome de Jesus, amém, amém.